Brasil, Bahia, Ilhéus, está começando mais uma edição especial do Cidadania em Debate, este programa que tem um só objetivo, gente, o de levar informação política de qualidade para você. E um bate-papo enriquecedor com ele, né? Professor Reinaldo Soares, que hoje eu sei que vai falar muito bem desse tema que é tão familiar para ele. Educação e cidadania, dois assuntos, dois temas que se unificam para fortalecer a nossa sociedade. Boa tarde, professor Reinaldo Soares. Boa tarde, Caliana. Boa tarde a todos os internautas que já estão se familiarizando com esse canal, que é o Cidadania em Debate, que todas as sextas-feiras, às 17 horas, estamos aqui para dialogar, para levar conhecimento para a nossa população. Vamos começar de uma maneira bem abrangente, assim. Eu queria definir a educação aqui na nossa cidade de Ilhéus, que transita aí por um dilema de possuir, infelizmente, 54% da sua população com uma qualificação acadêmica de até o ensino fundamental incompleto, isso mesmo, meus ouvintes, e ao mesmo tempo possuir mais de 6 instituições, né, de nível técnico superior aqui no seu território, incluindo uma universidade estadual, né? Eu queria, professor, que o senhor, na condição de um professor, né, avaliasse essa educação aqui na nossa cidade, traçando esse paralelo que, infelizmente, inverte a ordem do ensino. Fala aí pra gente. Bom, Caliana, esses dados, eles são, assim, dados preocupantes. Ilhéus, um município de uma importância a nível nacional, apresenta dados da educação extremamente, vamos dizer assim, lastimável. É lastimável mesmo. Segundo o IBGE, 54% da nossa população não tem o fundamental completo, ou o nível de instrução ele é muito abaixo. Por que isso? A educação básica, ela é, desde o surgimento da LDB, ela é competência do município. Cabe ao Estado o ensino médio. E toda a educação básica, que vem desde a educação infantil e o ensino fundamental, são etapas de responsabilidade direta do município. Se nós observarmos a história da educação de Ilhéus nesses últimos 20 anos, é uma história de que não há construção de escolas, é uma história que não há valorização profissional, é uma história em que os espaços escolares não são atrativos e temos um decréscimo do número de alunos matriculados na rede. Logicamente, isso vai refletir no nível de instrução dessa população. Então, se nós avaliarmos também os dados do IDEB, são dados que apresentam uma taxa de qualidade na área de matemática e língua portuguesa também baixíssima, né? Então, nós vamos por etapa. O que faz uma educação tornar-se de qualidade e ser inclusiva para todos? Primeiro ponto é a possibilidade do acesso. Veja que o Fundeb ele foi extremamente importante porque ele conseguiu trazer recursos para a educação básica. Antes era o Fundef. O Fundef ele atendia apenas o ensino fundamental. Com o Fundef, nós chegamos a universalizar o ensino fundamental. O aluno passou a valer como boi, por cabeça. A cada aluno matriculado, os prefeitos tinham receita nos seus municípios. E passamos a ter uma condição dos prefeitos irem buscar os alunos onde eles estavam, porque quanto mais alunos estivessem na escola, mais receita o município teria. Então, a criação do Fundef lá atrás, na época do governo de Fernando Henrique Cardoso e o ministro Paulo Renato, foram fundamentais no sentido de tentar universalizar o acesso ao ensino fundamental. Depois,
já no governo Lula, surgiu o Fundeb, que foi a ampliação desse acesso até o ensino médio. Do ponto específico de Ilhéus, o que é que nós percebemos com todas essas mudanças que ocorreram a nível nacional? Bom, nós temos uma receita hoje de em torno de 100 milhões de reais de recursos na educação. Mas vejamos, Ilhéus adotou, há em torno de 15 anos, uma modalidade de ensino baseada nos ciclos de aprendizagem, que, na minha visão, eu sou crítico a esse modelo e, desde quando eu era presidente do Conselho Municipal de Educação, pretendíamos fazer uma discussão de um fórum acerca desses ciclos. Ilhéus implementou esses ciclos há 15 anos e não se discutiu até hoje, não se avaliou a condição dada desse ciclo. Nós temos já o ciclo de alfabetização, que esse realmente é importante, que você tem 3 anos do processo de alfabetização, mas Ilhéus adota o ciclo de maneira totalizante. Você tem a perspectiva LDB, ela deu possibilidade de trabalhar de forma de seriação e em forma de ciclo. Ilhéus optou pelo ciclo. E essa opção pelo ciclo, sem uma devida avaliação do processo, que até hoje não foi feita, faz com que tenhamos, ao final do processo do ensino fundamental, que se dá lá no 5º ano, dos anos iniciais, ele entra para o Fundamental 2 e chega até o 9º ano, pronto para ir para o ensino médio. Então, nós temos duas etapas. Nós temos a etapa da educação infantil, temos a etapa dos anos iniciais do ensino fundamental, que a criança ela conclui e ela vai para o 6º ano, e temos a segunda etapa do ensino fundamental, que vai até o 9º ano, que é o antigo ginasial anterior. O que é que a gente vai perceber nesses aspectos? Que não há um processo de qualificação, de fato, da aprendizagem desses alunos. Eles concluem as etapas sem reter, e isso o IDEB do município apresenta, as condições básicas em matemática e língua portuguesa, que são os conhecimentos básicos elaborados. Vamos lá. Matemática, a partir do raciocínio lógico, da interpretação que se pode ter sobre um determinado problema, e a língua portuguesa, a partir da linguagem, da interpretação de texto, que vai influenciar todas as áreas, de história e geografia. Então, extremamente desfavoráveis, tanto na língua portuguesa quanto em matemática. Isso impacta diretamente no nível de instrução desses alunos. Então, isso é consequência de um processo criado há 15 anos que não se é feito uma avaliação a nível de institucional. Nós temos a chamada avaliação da aprendizagem, que é a avaliação do aluno, mas não há avaliação institucional, que é a avaliação do sistema, como é a escola, avaliar o coordenador, avaliar o diretor, avaliar o professor, e, a partir daí, avaliar de forma geral a educação municipal. Isso não tem feito e impacta diretamente nesses dados alarmantes. Paralelo a isso, não há um crescimento do número de matriculados na nossa rede. A média de matrículas em Ilhéus, na rede municipal, é em torno de 20 mil alunos. Isso é muito pouco para um município de 180 mil habitantes. É muito pouco. E aí, o que é que faz? Esse aluno não está na escola, mas ele vai estar na rua. Aí a questão da evasão, que é um outro item também que impacta na questão da aprendizagem. Então, a evasão, ela possibilita que o aluno até se matricule, mas ele não permaneça na escola e não integralize sua etapa escolar. Isso é extremamente danoso. Então, é lamentável que uma cidade da importância de Ilhéus traga um número tão alarmante de forma negativa na educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Educação ela é a base de todo um processo, né? de crescimento, de evolução da própria sociedade. E você tocou no assunto realmente da educação básica, que, professor, nós sabemos que envolve uma série de fatores e principalmente com relação à questão. Vamos aí, transporte escolar, muitas vezes inacessível aos alunos,
prioritariamente das zonas distritais aqui na nossa cidade, que, como a gente vem falando, cidade muito extensa, que tem uma distância muito grande de um local para outro. Então, as crianças, para conseguirem, de fato, estudar, precisam do transporte escolar, o que às vezes não tem. E a merenda, que para muitas destas crianças da nossa cidade, infelizmente, é o único motivo, né, que levam eles à sala de aula. Para falar um pouco sobre esses assuntos, eu quero chamar você, eu quero falar com você, professor, eu quero que você diga como é possível que um município consiga atender estas demandas de maneira plena em nossa cidade, para que, de fato, né, o aprendizado seja o único motivo, ou pelo menos a prioridade destes nossos alunos, que são, sim, o futuro do nosso país e da nossa cidade, com certeza. Kaliana, eu vou tentar ser o mais claro possível, de forma didática, para tentar envolver e esclarecer melhor esses pontos. Eu vou aqui dividir em 3 momentos, né? A questão do espaço, do acesso e da alimentação. Do espaço. Há 20 anos que não se constrói uma escola em Ilhéus. Ilhéus é um município em que se adapta casas, residências e se transforma em escolas. As escolas já construídas, como o IME, está completamente abandonada. Então, é uma escola central, a maior escola do município, e ela está no centro da cidade e completamente abandonada. Desde o ano passado, os alunos do IME já estavam sendo distribuídos em outros espaços, porque o IME estava com as instalações deficitárias, chegando a dar choque elétrico nos alunos e nos profissionais, chovia e molhava, enfim. Se a escola principal do município apresenta um estado estrutural extremamente defasado, imagine, Kaliana, as escolas da zona rural. Nós tivemos em 2017 aquela reportagem no Fantástico da escola que nós tivemos um espaço completamente desumano. Já fizemos várias denúncias de bares que são transformados em escola nos distritos. Ainda esse domingo eu estive no Japu, e lá a escola fechada também. E, assim como esses distritos, vários outros que em Ilhéus os espaços são abandonados. Então, se a educação ela pavimenta o futuro, o espaço onde deve ocorrer esse futuro, ele deve ser o melhor possível, coisa que não ocorre. Então, a educação, a escola não é um espaço agradável, nem para quem ensina, nem para quem aprende, porque a sua infraestrutura ela é defasada. Bom, aí vemos para outro ponto, que é o acesso. Diante de um município complexo, com área rural muito grande, Ilhéus adotou o processo das nucleações. Você tem uma escola central e, em torno dela, vários núcleos, para que haja a movimentação intracampo, para que esse aluno não precise se deslocar da sua área para outra. Aí cria-se a nucleação das escolas. E nessas nucleações, nós vamos nos deparar com salas de aula completamente adversas. Então, o acesso dos distritos da zona rural de Ilhéus já é também extremamente um problema. Os moradores do campo são completamente abandonados. E, pasmem, esse aluno que sai de uma zona rural para vir estudar na cidade, ele sofre muito, Kaliana, ele sofre muito, porque o acesso é muito difícil, os ônibus são desfavoráveis, o município não tem uma política pública efetiva do transporte escolar. Nós temos o programa Caminhos da Escola, que é um programa do governo federal, onde os ônibus são financiados via o FNDE. Em Ilhéus, por ser um município que envolve rios e enseadas, também a necessidade de ter lanchas de escolas para transportar essas crianças. Então, toda essa dinâmica logística, ela precisa ser profissionalizada e ela precisa ser encarada como um elemento importante para manter o aluno na escola
e levar até ele uma qualidade da educação. Se não conseguirmos trazer esse aluno para a escola de forma segura e com qualidade, nós não temos como manter esse aluno durante o ano letivo na escola, porque é muito desfavorável o acesso. Então, o acesso ele é um item importante para a manutenção do aluno na escola e a manutenção da qualidade da aprendizagem desse aluno. O terceiro ponto é a alimentação. E aí, falar em educação, a educação precisa envolver todas as áreas. Então, a educação é a base de tudo. Não se aprende em estado de fome. Não tem como. Já se provou isso, que uma boa alimentação favorece a aprendizagem. A cognição do aluno melhora, todo o seu processo de aprendizagem ele melhora. Então, a alimentação é algo importante. E quando se fala hoje em alimentação, nós falamos de uma alimentação e não de uma merenda, como era dito antes. Então, a percepção antiga é que era apenas merenda. Hoje é alimentação escolar. Existem recursos do governo federal, definiu que parte desse recurso tem que ser adquirido com a alimentação da agricultura familiar, que já favorece os agricultores, onde as crianças já passam a se alimentar desses alimentos do campo, que são extremamente nutritivos. Então, tudo isso são elementos que favorecem uma boa alimentação. Mas vamos lá. Ilhéus é um município que 25% da sua população, segundo dados do CAD único, estão na extrema pobreza. Isso significa em torno de 25, 30 mil habitantes. É muita gente. Então, essas pessoas vão para a escola, às vezes, primeiramente, em busca da alimentação e não da aprendizagem. Então, a alimentação se torna um elemento atrativo para o aluno ir para a escola. E quando ele chega na escola e não tem a alimentação como deveria ser, já é um outro fator para a sua desistência e para a sua não aprendizagem. Então, ter uma educação de qualidade é pensar de forma sistêmica. Então, perceba que nós aqui já abordamos 3 elementos principais: a estrutura física da escola, o acesso a essa escola e a alimentação escolar, que é um item também extremamente importante para que esse aluno se sinta alimentado e capaz de aprender com qualidade. Exatamente. Você fala nos 3 pontos e a gente percebe cada vez mais que a educação ela está enraizada em todos os setores da sociedade. Mas quando a gente fala em educação, professor, é priorizar também o professor, né? A qualidade salarial, a qualidade acadêmica desses personagens que estão na linha de frente. Ter uma estrutura acadêmica com professores bem preparados e principalmente bem pagos é o começo para se ter até a própria fiscalização, né, professor? Porque é ele que está ali direto com o aluno, é ele que está conversando. E nessa educação básica, esse contato direto com a realidade de cada indivíduo parte muito do professor, é ele que está ali. E eu queria saber, uma análise sua, na condição de professor, né, como você observa que está sendo tratado por parte dos nossos gestores essa classe que deveria ser a mais bem paga do país, né? Mas, infelizmente, tem aí inúmeras dificuldades para se estabelecer, principalmente para se colocar com esse respeito que todos nós sabemos que tem. Kaliana, eu sou professor, tenho orgulho de ser, me apresento como professor porque sei da importância que é a educação na vida de uma pessoa. Eu sou resultado dela e sei da sua grande importância. E aí que a sala de aula, para mim, é algo sagrado. Eu tenho experiência na educação básica até a pós-graduação. Hoje, a minha condição de vida me permitiria, se eu desejasse, sair da sala de aula, mas eu permaneço porque eu tenho um propósito. E esse meu propósito perpassa pela educação, pela sala de aula. E sinto muito que nós, professores, não temos o devido valor. Mas eu não sou muito daquela linha da vitimização, Kaliana. Eu sou muito de buscar, de fazer acontecer e de criar condições para que essa valorização aconteça. E daí eu percebo que a criticidade nossa
ela tem que estar além das ideologias partidárias. O professor ele lida com conhecimento e ele não pode aceitar que o gestor que não valoriza o conhecimento tenha o seu respeito. E o que a gente percebe que, às vezes, muito, a ideologia partidária ela consegue cegar a criticidade do profissional da educação. Haja vista que a Bahia, hoje, tem o pior ensino médio do Brasil. E o Brasil tem uma das piores educações do mundo no Brasil. E o pior ensino médio do Brasil está na Bahia. E eu, enquanto professor da rede estadual, sei perfeitamente disso. E por isso que eu não posso concordar com um governo desse que não valoriza a educação, que não valoriza o profissional. E no âmbito municipal, isso da mesma forma. O que é que eu penso, o que é que eu entendo como valorização profissional? Muito se fala no salário. Ele é importante, sim, mas há outros elementos que compõem o chamado salário indireto. E eu gostaria de enfatizar sobre isso. O que é salário indireto? É você chegar numa escola e ter lá o espaço confortável, seguro, para que você, enquanto professor, dê aula à vontade, termine sua aula, você volte para a sala do professor e ali haja um respeito, há uma água na sala para você beber, a sala o espaço é higiênico, ele é limpo, você vai se sentir bem estando nesse lugar. Então, primeiro ponto, o local em que você atua, ele precisa ser um local prazeroso, respeitoso. Isso vai impactar no respeito a você profissional. Um outro ponto, quem cuida precisa ser cuidado. O professor, ele é um profissional que cuida dos seus alunos. Mas eu pergunto, é uma das categorias que mais tem um índice de adoecimento. Vamos aqui ao nosso município. Que política pública existe para a saúde do trabalhador da educação? Nenhuma. Nenhuma. Quando o professor ele é contratado, precisaria ser feito exames de fonoaudiólogo, fisioterapeuta, e durante o processo, terminou o ano letivo, da mesma forma, anualmente, precisaria estar ocorrendo. Então, o que a gente percebe? Percebemos que não há preocupação com a saúde desse profissional. Daí que eu defendo a instituição de uma política pública de saúde do trabalhador, onde, com a equipe multidisciplinar, acompanhasse o professor nas suas ações, com fonoaudiólogo, cardiologista, endocrinologista, fisioterapeuta. Então, se ele se sente cuidado, ele vai cuidar melhor. Isso já vai impactar diretamente na sua autoestima. Então, é o segundo ponto que eu denomino do salário indireto. Terceiro ponto, Caliana, é a questão mesmo do respeito a esse profissional nas suas condições didáticas e metodológicas. Devo reconhecer que o município adotou, desde o ano passado, a questão da lei de um terço da carga horária, para que os profissionais de educação pudessem ter esse tempo para planejar sua aula, esse tempo para que ele possa se preparar no seu planejamento. Isso é um ganho importante e eu tenho que reconhecer que isso ocorreu no município. Por outro lado, Caliana, a gente precisa também estar entendendo de que esse profissional da educação não pode ser proletarizado, como tem ocorrido. O que é que a gente tem visto? O número de contratados no município tem sido enorme. E como são esses contratados? São alunos dos cursos de licenciaturas que estão em 4º semestre, que estão em 3º semestre, 6º semestre, que via o IEL são contratados, e ali é uma proletarização mesmo. O salário que recebe são salários abaixo do piso, porque o que eu entendo? Mesmo que você é contratado, tem um piso. Você deve ganhar o piso do professor efetivo. Mas isso não ocorre no nosso município. O professor contratado, ele recebe um salário que é pago para a IEL, e a IEL repassa para ele, e que isso torna a área uma proletarização do ensino. Eu vejo que hoje
a nossa área de educação ela está cada vez mais proletarizada. E o que seria isso? O que é proletariado? Aquele que trabalha para manter a prole. Então, cada dia mais se trabalha muito mais para manter o mínimo necessário da sua família. E isso precisa ser realmente mudado, isso precisa ser revisto para que o profissional da educação ele seja valorizado. E aí, quando eu digo profissional, eu estendo para o porteiro, eu estendo para a técnica da secretaria, eu estendo para aquelas mulheres que limpam ali dos serviços gerais, porque todas essas pessoas são educadoras, Poliana. O professor, ele é educador, mas não só ele educa na escola. A escola é uma comunidade. O porteiro educa, a merendeira educa, a mulher de serviços gerais educa. Então, esse conjunto de atores precisam ser valorizados. E nessa composição, quando se fala de toda uma equipe, a gente pensa, né, que o aluno, a criança, ela passa mais tempo dentro da escola do que mesmo em casa. Então, nós sabemos que a responsabilização pelos valores vem sim da família, e a família tem que ser sempre atuante nessa construção da formação do cidadão, mas é na escola que ele vai aprender a se socializar, que ele vai aprender a conhecer os seus direitos enquanto indivíduos na sociedade, e aí a gente já puxa essa deixa para falar sobre esse grande projeto, essa linha de pensamento que o senhor tem, que é a escola cidadã. É você interligando, né, a cidadania com a educação, um tema que, para mim, particularmente, professor, é extremamente importante, porque vou me permitir fazer uma deixa. Há muito tempo atrás, aos 12 anos de idade, eu fui presidente da Câmara dos Vereadores Mirins, na cidade de Salvador, e um grande legado, que eu tenho muito orgulho de falar, é que eu consegui construir um projeto de lei que hoje é lei nacional, que é o ECA na escola, o Estatuto da Criança e do Adolescente, na sala de aula como conteúdo obrigatório. E justamente por entender essa associação de tornar o aluno conhecedor dos seus direitos e fazendo aí o fortalecimento da cidadania. Então, explica também essa versão, como aqui Ilhéus pode receber essa escola cidadã, linkando esses dois temas importantes para a gente. Cidadania ela é a base de uma sociedade. E educação é a base de todos os pilares sociais. Se recorrermos à Grécia Antiga, aí me permita fazer esse passeio histórico, você tem a escola ateniense, era aquela escola de formar o cidadão, aquele cidadão que participa, que discute. E você tinha a escola espartana, que era a escola de treinar o militar, o guerreiro. Então, a escola ela é a base do que será esse indivíduo que se tornará um sujeito e que passará a ser um cidadão. Quando a gente denomina esse projeto de escola cidadã, é pensando na escola grega ateniense e não a espartana. Essa escola em que você traz a integralidade da formação do sujeito. A formação ela deve ser integral. O indivíduo ele não é parte, ele é todo. E ao entender que esse indivíduo ele é todo, precisamos investir no seu complexo humanístico. Essa escola cidadã é uma escola que deve, além de levar os conhecimentos básicos exigidos, é a escola que deve também valorizar a arte, a cultura, a música. Então, tornar esse sujeito um sujeito de formação plural. Mas como nós vamos atingir essa escola cidadã? Primeiro ponto, tornar Ilhéus gestão plena na educação. Isso é um desafio, e ao mesmo tempo eu reconheço enquanto professor que é a grande saída para a educação em todos os municípios. O que é gestão plena na educação? É dizer que o recurso da educação tem que ser usado só na educação. Aí a pessoa, mas como assim? O recurso da educação não é usado na educação? Lamentavelmente, não é. O nosso problema não é de recurso, é de transparência
e de gestão desse recurso. Quando a gente define gestão plena na educação, a gente vai dizer que a Secretaria de Educação vai ter ela própria um setor de contabilidade, um setor de licitação, o Fundo Municipal de Educação, quem vai gerir com autonomia é o secretário de Educação e o tesoureiro. Todo o processo de licitação será gerido dentro da educação, por um setor de licitação, a parte contábil. Então, isso faz com que o recurso da educação esteja, de fato, na educação, e o secretário poderá ter acesso a esses recursos de maneira transparente e fazendo uso. E aí, o Conselho Municipal do Fundeb vai ter transparência no acesso a esses recursos, a sociedade vai ter acesso a esses recursos. Então, se a gente garante a gestão plena na educação, a gente já está dando um passo enorme, é dizer que os recursos efetivamente 100% estarão a serviço da educação. O outro ponto é a eleição direta para diretor de escola. Diretores de escolas têm sido cabides de negociação de prefeito com vereador. Basicamente, são indicações do vereador. Eu penso que a eleição do diretor deve ser uma condição dada para a comunidade escolar, baseada na apresentação de um projeto. Esse candidato apresenta um projeto de gestão da sua escola e ele será eleito pelos seus pares, que são os pares professores, funcionários, pais e alunos. Se no decorrer do seu mandato ele não cumprir com as propostas apresentadas na gestão, ele pode ser retirado pela comunidade e pelo prefeito. Então, o que o vai manter no mandato não é apenas a eleição, mas sim o cumprimento de suas metas que foram apresentadas no processo eleitoral. Com isso, a gente afasta da escola a questão da política partidária, onde esse diretor ele tem que se preocupar com a política educacional, com os resultados que vai ser apresentado para a comunidade escolar. Um outro ponto é fortalecer os grêmios estudantis. Eu, por exemplo, sou de uma geração que fiz parte de centro cívico, depois grêmio estudantil. São entidades importantes que desenvolvem a cidadania, a criticidade dos adolescentes. Hoje, não existe mais na escola. Não existe líder de classe, não existe grêmios estudantis. E a gente pretende, com a Escola Cidadã, trazer de volta esse mecanismo importante que vai fazer com que a escola passe a ter vida, que o aluno ele seja um ator da escola e não apenas um coadjuvante, alguém ali que vai ser conduzido apenas por um grupo, mas ele precisa ser conduzido, ele precisa ser protagonista da sua própria história. Então, a gente envolve o processo da democratização no ambiente escolar. Outro ponto é fortalecer também o colegiado escolar. O colegiado escolar é um instrumento importante, porque ele é composto pela comunidade escolar. Ali tem representantes de professores, da gestão, de funcionários, de alunos. Então, o colegiado é esse órgão que vai traçar e acompanhar as diretrizes da escola. Aquilo que o gestor está fazendo, o colegiado vai estar acompanhando, vai estar monitorando essas ações do diretor. Então, eu sempre digo que o Brasil é um país que não precisa de mais leis. O que precisa é da efetivação das leis existentes. Então, a Constituição de 88, ela nos trouxe excelentes conquistas no âmbito da cidadania, da participação popular, dos controles sociais. Mas, lamentavelmente, nós seguimos para uma linha de democracia representativa, que, por sinal, está em crise, e deixamos de lado a democracia participativa. Quando nós defendemos uma escola cidadã, é sair de uma democracia representativa para uma democracia participativa. Nessa forma, a gente consegue, trazer, de fato, a formação dos nossos futuros cidadãos e, com toda certeza, uma estrutura da nossa sociedade bem diferenciada, com essa identidade de civismo, com essa identidade
educativa e, principalmente, como você bem definiu, participativa na construção do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Eu queria que o senhor finalizasse aqui esse Cidadania em Debate, que tem realmente esse tema de hoje como um foco extremamente importante para todos, porque é o que sintetiza, né? É dentro da escola que nós vamos formar médicos, vamos formar engenheiros, vamos formar, inclusive, políticos. Então, professor, deixa esse recado para a nossa sociedade, principalmente para a nossa sociedade ilhéense, sobre a importância dessa categoria, desse ponto, falar de educação, principalmente em um ano tão decisivo, que é um ano eleitoral, em que justamente esse tema deve ser a prioridade na hora que os eleitores escolherem o seu voto. Galiana, essa escola ela deve formar não só médicos, engenheiros e políticos, mas também professores. Porque o que a gente tem visto é que poucos dos alunos desejam ser mais professores. Os melhores alunos estão buscando outras áreas e não professor. E a gente precisa resgatar isso, ressignificar o valor do professor para que o aluno deseje também ser professor. Então, eu não posso, enquanto professor, saber que os meus alunos não querem e não desejam ser o que eu sou. Então, a gente tem que também voltar que esse aluno deseje ser professor. E aí, um outro ponto também nessa escola cidadã é que a gente pretende também e defende que exista metas de aprendizagem por escola. Cada escola deve apresentar uma placa com o seu número do IDEB, entendeu? A gestão ela precisa dar condições favoráveis a todas as escolas e, a partir daí, as escolas serão avaliadas pelo o nível de aprendizagem dos seus alunos. Então, as escolas de IDEBs serão apresentadas na porta da escola, o IDEB de cada escola. Por quê? Para que a comunidade perceba por que tal escola tem um IDEB tão bom e a outra escola tem um IDEB tão ruim. Aí, a gestão municipal vai lá, procura saber das condições. Se permanecer, o problema, então, está ali internamente, precisa ser resolvido. Então, estabelecer metas de aprendizagem, isso é necessário e isso é importante. Outro ponto também, Caliana, é desejar criar o CIEC. O que é o CIEC? Centro Integrado de Educação e Cidadania. Em um mesmo espaço, a comunidade tem uma escola de tempo integral, um CREAS, uma unidade de saúde e um complexo esportivo, né? Para a prática de esporte e cultura e arte. É essa formação integral que precisamos ter. Não temos mais nas escolas, Caliana, as competições esportivas, os jogos intercolegiais, os jogos interséries. E eu considero que educação, cultura e esportes compõem o tripé de uma formação integral do ser humano. E a gente precisa trazer a cultura e o esporte para dentro da escola. Esse aluno ele precisa, de fato, ter acesso a esses elementos que são importantes. Daí que, enquanto professor, enquanto alguém que valoriza a educação, eu penso que a educação é o instrumento que pavimenta o nosso futuro. Pensar e valorizar na educação é a gente investir no nosso futuro. Eu me coloco como um cidadão humanista em que a educação ela deve ser prioridade para todos. E uma educação de prioridade para todos é a educação que deve levar em conta os valores sociais, os valores humanísticos, a capacidade de aprendizagem do sujeito e a valorização dos pais. Eu não consigo entender, Caliana, e compreender que os pais tenham que dormir na porta da escola buscando uma vaga para seu filho, como ocorreu no início desse ano. E ali eles estão lutando não é pela qualidade, é pelo acesso. Então, se a educação de Ilhéus está sendo incapaz de permitir o acesso a esses alunos, muito menos a qualidade. E aí eu quero reforçar que nos últimos 5 anos, Ilhéus perdeu 4 escolas da rede estadual. Perdeu o Padre Luiz Palmeira para construir a ponte, que foi inaugurada recentemente,
é um equipamento importante, mas não poderemos perder uma escola para ganhar uma ponte. Isso não se explica. Perdemos a escola do Basílio, perdemos a escola da Proa, perdemos a escola Horizontina, que foi na UBS, que foi municipalizada. Então, não há como entender se a gente discute o futuro fechando escolas. E na medida que o Estado fechou essas escolas, o município entrou em colapso. Porque se há 20 anos o município não constrói escolas, esses alunos que não tiveram mais espaço das escolas do Estado ficaram sem ter espaço para estudar, e aí seus pais tinham que dormir na porta da escola para garantir uma vaga. Não é essa a Ilhéus que queremos. Não é essa a educação que desejamos. É por isso que nós acreditamos num processo de mudança, mas essa mudança deve iniciar na nossa cidade, no nosso local e valorizando aquilo que é mais importante, que é a educação. Dessa forma, com esse conhecimento, com essa base de interação e de gestão, né, nós finalizamos aqui mais uma edição especial do Cidadania em Debate, hoje com o tema Educação e Cidadania, professor Reinaldo Soares. Até a próxima sexta-feira. Até a próxima e muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos.